Está escrito assim em João 4:15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Diga misericórdia. Seu Deus e Pai, aqui estamos na noite desse dia, uma vez mais para te louvar, te exaltar, te bendizer e te glorificar. Fala com teu povo, fala com a tua igreja, alimenta nossas almas com o pão vivo que vem do céu, a tua palavra. Este é o meu pedido e a minha oração. Assim venha e a todos abençoe e dê vitória, em nome de Jesus. Pode sentar. Eu não sei se você sabe ou se você percebeu que a Bíblia é um livro de tragédias. E eu não falo isso dentro do sentido da dramatologia teatral. Eu falo isso dentro de um contexto de verdade, de realidade. A Bíblia é um livro de tragédias. Veja, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1 do Gênesis. Versículo 2: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Entende-se dentro do contexto teológico, a própria ciência nos ensina que a terra tem cerca de 13 bilhões de existência. Obviamente que a humanidade tem cerca de 6.000 anos, mas a Terra tem cerca de 6 bilhões de anos. Quando Deus criou a Terra, criou-a perfeita, bela, linda, esplendorosa, maravilhosa e grandiosa. Mas o texto diz que a terra está agora sem forma e vazia. A ciência diz que um meteoro vindo desgovernado chocou-se com a terra e tirou-a da sua órbita. Foi aí que se gerou a tal da era glacial ou a era do gelo, porque o meteoro bateu na terra e ela foi para longe do sol, então ela entrou em um clima de frio, de gelo. A teologia, na verdade, nos ensina que isso aconteceu quando Deus expulsou Satanás do céu, jogando no abismo. Ele bateu na terra e tirou-a da sua órbita. A terra ficou deformada, sem forma e vazia, e isso é uma tragédia. Aí Deus cria o homem, forma o jardim, e diz: aqui está o jardim para você dele desfrutar. Você pode comer de tudo que tem aqui no jardim, mas no meio do jardim tem uma árvore denominada árvore do conhecimento do bem e do mal. Você dele, do fruto dela, você não pode comer, porque no dia que dele comer, certamente você morrerá. Aí o homem vai e come do fruto. Aí vem a tragédia da morte sobre o ser humano. Louvado seja Deus. O homem é expulso do jardim, outra tragédia. É posto um querubim para proteger a árvore da vida, outra tragédia. Aí agora a Bíblia diz que Adão conhece Eva, sua mulher, e geram filhos, não mais à semelhança de Deus, mas agora à semelhança do homem, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que ele tem Caim e Abel, e os dois vão ofertar ao Senhor. A Bíblia diz que Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim. Caim fica com raiva, com inveja e mata o seu próprio irmão. Outra tragédia. O homem começa a se desenvolver na terra, se espalhar.
E a Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e formosas e decidiu possuí-las e coabitar com elas. Existem aqui explicações se eram anjos ou se eram os filhos de Sete que foram criados sem pecado. Existe aqui um debate ou embate, mas o que a Bíblia diz é que eles, coabitando com elas, nasceram filhos, e esses filhos eram gigantes, eram os nefilins, homens de grande estatura, os valentes da terra. E esses homens matavam, roubavam. Foi nessa época que Lameque chegou para suas duas esposas e disse: mulheres de Lameque, eu matei um homem por me ferir e um mancebo por me pisar. O segundo homicídio da Bíblia. E Deus começa a olhar a situação do homem, que é caótica, que é miserável, pecado e miséria, estupro, roubo e assassinato. Aí Deus decide que vai destruir a raça humana com dilúvio. Deus manda chuva e acontece outra tragédia: a humanidade é destruída com dilúvio. A história se segue. A Bíblia diz que após Noé descer da arca, plantou uma vinha, fez vinho, bebeu, se embriagou, ficou desnudo diante dos filhos. O Canaã, que é o filho mais novo, zombou da sua nudez. Quando passa o efeito do vinho sobre Noé, ele amaldiçoou seu próprio filho. Outra tragédia. E assim vai se desenrolando a palavra do Senhor, os escritos da Bíblia mostrando tragédia após tragédia. Por exemplo, existiam duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, onde o pecado estava consumindo todo mundo, uma tragédia. Aí Deus manda fogo e enxofre do céu e destrói toda a cidade, tragédia. A mulher de Ló, que vai escapando daquela mortandade, ela olha para trás e se converte numa estátua de sal, tragédia. O Ló, que agora não tem esposa, está vivendo nas cavernas, longe da sociedade. As suas duas filhas o embriagam, dão vinho a ele, e ele embriagado, elas entram e se deitam com o próprio pai. Outra tragédia. E assim vai se desenrolando as tragédias da Bíblia. Quando chegamos no livro de Juízes, a Bíblia diz que um levita casou-se com uma mulher e ela decidiu deixá-la e se embora, foi para a casa do pai. Ele vai atrás da moça para falar-lhe bondosamente e trazê-la de volta. E quando ele está retornando, ele para em uma cidade para ali passar a noite, e ninguém o convida para pernoitar. Aí a Bíblia diz que vai passando um cidadão de uma certa idade e o convida para sua casa. E quando é a noite, os homens daquela cidade vão até a casa daquele homem e querem agora usufruir, querem agora usar aquela mulher, aleluia. E a história sagrada diz que eles arrancam a mulher para fora e usa ela até amanhecer o dia, de maneira que ela morre de tanto ser abusada. Outra tragédia. A Bíblia é um livro de tragédias. Louvado seja Deus. Veja, você conhece a história de Jacó. Jacó tem 12 filhos e tem um que ele ama por demais, o José. E o José é vendido pelos próprios irmãos. Tragédia. A Bíblia está repleta de situações que você observa e causa tristeza, dor e sofrimento. Tragédias em cima de tragédia. Veja, a Bíblia fala de um homem chamado Davi, que era, a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus, que assume o trono, está lá no trono, governando, rico, poderoso, coroa na cabeça, cetro na mão, manto nos ombros, trono para sentar e palácio para morar. Mas a Bíblia diz que um dia ele olha para uma mulher casada e deseja estar com ela e manda trazê-la, se deita com ela, comete um adultério, uma tragédia. Ela fica grávida, ele não querendo
aleluia, assumir a responsabilidade, ou até porque ela ia ser apedrejada. Manda trazer o marido da guerra, e ele vem, e ele manda ele para casa para deitar-se com ela e fazer um disfarce que ele era o pai. Ele não vai, ele manda o esposo dela para a guerra, e lá na guerra uma cilada é feita para ele morrer, e ele é morto na guerra. Outra tragédia. Aí a Bíblia diz que o tempo vai se passando, ele tem um filho chamado Aminon e uma filha chamada Tamar, uma única filha. Ele tem 19 filhos masculinos e uma única filha do sexo feminino, a Tamar. O Aminon, que é filho de outra mãe, olha para Tamar e se apaixona por ela, e ele finge que está doente. Ela vai se vir na sua casa e ele a estupra, a força e a violenta. Outra tragédia. O Absalão, que é irmão dela, louvado seja Deus, fica sabendo da história, manda ela se calar. Quando ele está tosqueando as ovelhas com todos os filhos do rei, ele pula em cima de Aminon, que estuprou Tamar, e o mata. Outra tragédia, louvado seja Deus. E assim vai se seguindo tragédia em cima de tragédia. Veja, quando Davi comete o seu pecado, aleluia, o profeta Natan vem para revelar e conta uma parábola da ovelha. Aí o Davi diz assim: pela ovelhinha que ele pegou, ele terá que pagar 4 vezes mais. Veja, o Absalão matou Aminon, louvado seja Deus. O Joabe matou Absalão 3. Salomão matou Adonias, que também era irmão dele, filho de Davi. E o filho do pecado com Betseba também morreram 4 filhos, porque a sentença saiu da própria boca de Davi, e assim se cumpriu a tragédia sobre a vida de Davi. Mas para a gente não ficar muito longo nessa questão, a maior tragédia que a Bíblia nos revela é quando um homem chamado Jesus, louvado seja Deus, ele desce à terra. Ele é Deus, mas ele se faz homem. Ele toma um corpo de um homem, e mesmo sendo justo, sendo fiel, sendo santo e sendo puro, ele é, aleluia, julgado e condenado de forma injusta a ser crucificado. Ele recebe chicotada, recebe cuspida, recebe, aleluia, pauladas, e arrasta uma cruz, aleluia, e sobe ao Gólgota. E lá no Gólgota ele é crucificado e morre, louvado seja Deus. Essa seria a maior tragédia registrada na Bíblia. Só que eu preciso lhe trazer essa revelação, essa grande tragédia que aconteceu, esse grande, aleluia, acontecimento trágico que aconteceu. É por causa disso que você está aqui. Por quê? Porque o meu Deus transformou a tragédia em vitória, transformou a tragédia em bênção, transformou a tragédia em alegria, transformou a tragédia em perdão. Não, você não está entendendo. Eu estou dizendo que talvez a sua vida esteja um saco de tragédia, mas Deus vai pegar essas tragédias, esse saco, e vai transformar em bênção, em vitória e em milagre. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Pois bem, a leitura que fizemos está lá em João capítulo 4, onde Jesus se encontra com uma mulher samaritana de uma cidade chamada Sicá. E ela vai buscar água à 6ª hora do dia, que é meio-dia. Só que esta não é a hora de se buscar água. Ninguém vai buscar água ao meio-dia, porque o sol está a pino, a temperatura está elevada. Mas ela vai naquela hora que ela não quer se encontrar com as outras mulheres da cidade, porque as outras mulheres da cidade têm raiva dela, as outras mulheres da cidade querem pegá-la, as outras mulheres da cidade querem arrastar a cara dela no chão, querem arranhá-la, querem pisá-la. Então ela tem que ir numa hora que ninguém esteja ali, nem homem e nem mulher, louvado seja Deus. Só que quando ela vai, tem um homem lá na beira do poço, tem um homem esperando por ela, tem um homem aguardando, porque esse homem sabe que a hora que ela vai buscar água é meio-dia, a hora que ninguém está lá, a hora que ninguém vai. Aí quem sabe ela ficou pensando e se perguntando: como é que ele soube que eu vinha buscar água essa hora? Porque essa hora ninguém vem buscar água, essa hora não tem ninguém aqui. Por que é que ele está aqui? Porque ele sabe a hora certa, ele sabe o momento certo, a
É quando ninguém aparece no teu problema, Ele aparece, Ele vem, Ele chega. Aleluia. Você está pensando, não vai ter ninguém lá para me ajudar, não vai ter ninguém lá para me apoiar, não vai ter ninguém lá para me ouvir, não vai ter ninguém lá para me dar apoio. Você que está pensando, Jesus vai estar lá te aguardando, Jesus vai estar lá te esperando, Jesus vai estar lá com a resposta, Jesus vai estar lá com o milagre, Jesus vai estar lá com a vitória. Louvado seja Deus. Para a gente não extrapolarmos o tempo, aí Ele chega, aí ela vem, Ele está lá, Ele pede água para ela, aí ela diz: ei, você é judeu, como é que você pode pedir água para mim? Você não sabe que o judeu não se comunica, não fala, não entra em contato com o samaritano? Ele disse: não estou nem aí. Aleluia. Eu vim para resolver o seu problema. Louvado seja Deus. Eu vim para lhe dar vitória, eu vim para fazer milagre, eu vim para perdoar, eu vim para agir. Louvado seja Deus. Aí ele me dá água. Ele disse: olha, não vou dar água não. Aleluia. Aí ele disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu ia lhe pedir e ele ia te dar água viva. Aí ela diz: mas o senhor não tem com que tirar, o poço é fundo, o senhor não tem corda, aonde é que o senhor tem essa água? Aleluia. Aí disse: olha, mulher, aquele que beber dessa água vai voltar a ter sede, agora aquele que beber da água que eu lhe der, louvado seja Deus, aquele que beber da água que eu lhe ofertar, essa água aqui, o H2O, você bebe com meia hora, está com sede de novo. Eita, tem gente que é bom para beber água, bebe 1 litro, bebe 2, bebe 3, eita, é bom de água, e tem que beber água mesmo, irmão. Aleluia. Só que você bebendo dessa água, você vai voltar a ter sede. Agora eu tenho uma água para lhe dar, eu tenho uma água para lhe ofertar, eu tenho algo para lhe conceder. Aleluia. Porque a sua vida está assim: hoje você tem bênção, amanhã você está se sentindo amaldiçoado. Hoje você tem vitória, amanhã parece que tem derrota. Hoje você está alegre e amanhã você está triste, porque quem bebe dessa água volta a ter sede. Aleluia. Você chega triste, aí bebe dessa água, aí fica alegre, mas amanhã está triste de novo. Você vem, aleluia, desanimado, bebe dessa água, aí amanhã você está desanimado de novo. Você vem fraco, bebe dessa água e fica forte, mas amanhã está fraco de novo. Agora aquele que beber da água que eu lhe der, aleluia. Será se alguém está entendendo o mistério? E eu quero dizer para você, profetizando com o olho aberto, a torneira celestial está sendo aberta e uma cachoeira de água viva vai descer neste lugar. E se você está com sede, diz a Bíblia, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Será se alguém está com sede? Se você está com sede, não vai voltar para casa com sede. Hoje Ele vai fazer a água jorrar e você vai descendentar e vai matar essa sede, em nome de Jesus de Nazaré. Oh glória. Depois de 45 minutos de conversa, Jesus e a mulher e Jesus. Jesus diz assim para ela: vai chamar o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Aleluia. Aí Jesus Cristo, que é Senhor, que é Deus, que sabe todas as coisas, diz: isto disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Ou seja, ela já está no 6º, louvado seja Deus. Ela já teve 5 e agora está no 6º. E ele diz: o que tens agora não é teu. O que eu acho bonito, irmãos, em Jesus, é por isso que eu tenho que aprender com Jesus, irmãos. Porque se fosse a gente ia olhar e ia xingar essa mulher, a gente ia olhar e ia escurrachar essa mulher, a gente ia olhar e ia desprezá-la, ia chamar de um bocado de coisa, de palavras irresponsáveis. Jesus Cristo não a desmereceu em nenhum momento, não a rebaixou e nem a humilhou. Aleluia. Simplesmente vai chamar o teu marido. Jesus não disse que ela já tinha tido 5 antes dela mesmo revelar a situação. Jesus não chegou lá não lhe humilhando, não. Jesus Cristo é profeta, meu irmão. Jesus Cristo é profeta. Aleluia. Já tiveste 5, me parece, preste atenção, que ela já tinha sido casada 5 vezes. E nenhum dos casamentos deu certo. É por isso que eu estou dizendo que a Bíblia é um livro de tragédias. Lembra daquela história? Você lembra, você é crente, você lê Bíblia, se não, pelo menos vem para o culto de doutrina, de escola bíblica, enfim. Mas Jesus Cristo um dia está ensinando, aí chegam os saduceus que não acreditam em vida após a morte, que não acreditam em anjo, não, eles não acreditam. Aí ele diz assim: Senhor, aleluia, me diga uma coisa, olha, entre nós houve uma mulher
entre nós havia uma mulher. Ele não fez uma comparação no sentido de dizer, se por acaso, ele disse, não, entre nós houve uma mulher que ela casou uma vez, não gerou filhos. Aí o marido dela morreu. Aí o irmão dele, aleluia, veio e casou-se com ela para gerar filhos. E também não gerou filhos, morreu. Aí veio o outro irmão dele, o terceiro irmão, casou-se com ela e também não gerou filhos, ele também morreu. Aí veio o quarto irmão dele, casou-se com ela para cumprir a lei do revirato, gerar filho, ele também não gerou filho e morreu. Aí veio o quinto irmão dele, casou-se também com ela para gerar filho, não gerou, e ele também morreu. Aí veio o sexto irmão, casou-se com ela para gerar filho, também não gerou e morreu. Aí veio o sétimo, casou-se com ela, também não gerou filho, e por fim morreu também a mulher. Que tragédia, meu irmão! Que tragédia! A mulher casar 7 vezes e não gerar filhos. Isso aqui é uma lição para mim, é uma lição para você. Por isso a Bíblia diz: 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, porque Deus o levantará. Ei, o justo também cai, o justo também peca, o justo também erra, o justo também falha, o justo também, pois é, meu irmão. Aí você vai analisar dentro desse contexto a situação desta mulher, a dor desta mulher, a humilhação desta mulher, aleluia, o sofrimento desta mulher, a tristeza. Enquanto isso, iria haver outros casamentos que a mulher, por exemplo, o caso de Ana e Penina. Ana casou-se com Eucana, Eucana amava Ana, era paixão, aleluia. O Eucana era arriado os 4 pneus por Ana, amava, amor roxo, paixão de doer, aleluia. Casou-se com ela, mas ela era estéril, não gerava filhos, aleluia. Aí a Bíblia diz que o Eucana decidiu casar-se com Penina para dar descendência ao seu nome. E a Bíblia diz que Ana, aleluia, ou melhor, Penina, era um menino todo ano, era que só mocó, meu irmão, era aquelas ninhadas de filho. Não posso falar muito porque a minha mãe teve 21 e meu pai já gerou mais uns 3 lá do Rio de Janeiro, uns 24, aleluia, meu Deus do céu, aleluia. Pois é, meu irmão, veja, Ana era uma mulher de Deus, era uma mulher de oração, era uma mulher temente, era uma mulher fiel, mas era estéril. Já Penina, a Bíblia diz que Penina era debochada, era desaforada, debochava de Ana, humilhava Ana, desprezava Ana, fazia boquinha para Ana, beijinho no ombro para Ana. Aí você fica a se perguntar, mas que tragédia é essa? Por quê? Porque a mulher original, porque aquela, aleluia, que casou a princípio, não gerou filho, mas vem a segunda e simplesmente para causar dor, tristeza, vergonha e humilhação, tem um filho em cima do outro, tem um filho atrás do outro, faz aquela escadinha. Meu Deus do céu, meu irmão, aleluia, eu não sei te explicar, aleluia, o significado dessas situações. O que eu posso te dizer, aleluia, é que se por acaso a sua vida está complicada, difícil, as coisas desandam, você não é, aleluia, a primeira, você não é o primeiro, não. Os personagens da Bíblia, homens de Deus, mulheres de Deus, enfrentaram situações difíceis, enfrentaram prova, enfrentaram luta, passaram por tragédias, mas no final Deus decretou a vitória. Ramanaias, oh glória a Jesus de Nazaré. Eu estou sentindo Deus. Lamanahas. Ei, Deus, Ele não só é Deus quando abre a porta, quando a porta fica fechada, Ele ainda é Deus. Deus não é Deus simplesmente quando Ele cura, mesmo doente, Ele continua Deus, aleluia. Deus, Ele não é Deus simplesmente quando se expulsa um demônio, se o demônio não sair, Deus continua Deus, aleluia. Não
não é porque você veio para a igreja e porque, aleluia, não chegou a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre. Você chegou bochechudo, revoltado com Deus, dizendo: hoje eu não dou glória para Deus, hoje eu não glorifico a Deus, hoje eu não dou aleluia, hoje eu não canto. Eu faço parte do conjunto, mas quando tiver a oportunidade eu vou ficar de boca fechada. E se no culto cantar algum hino que eu conheço, eu não vou nem bocejar, eu não vou nem bater a boca, porque hoje eu não vou adorar o Senhor, hoje eu não vou glorificar ao Senhor, hoje eu não vou nem orar, hoje eu não vou fazer nada. E quem disse que ele vai deixar de ser Deus? Se você adorá-lo, ele é Deus. Se não adorar, ele continua Deus. Se você der glória, ele é Deus. Se não der, ele continua Deus. Se você der aleluia, ele é Deus. Se não der, ele continua Deus. Se você vier para a igreja, ele é Deus. Se você não vier, ele continua sendo Deus. Ramanai. E crente inteligente, irmãos, aleluia, não questiona com Deus, não debate com Deus, não luta contra Deus. Crente inteligente é na luta, na prova, na dificuldade, no problema, na tragédia. Ramanamahas. É por isso que Jó, uma das maiores tragédias da Bíblia, perdeu os camelos, perdeu as ovelhas, perdeu o jumento, perdeu os gados, perdeu os servos, e por fim perdeu os 10 filhos. E alguém veio e trouxe a informação para ele. Quando deram a informação, alguém pensou que ele ia murmurar, que ele ia xingar, que ele ia blasfemar. A Bíblia diz que ele se levantou da cadeira, raspou a cabeça, rasgou o manto, colocou a face no pó e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. Foi o Senhor quem me deu, não foi Satanás. E o Senhor mesmo tomou, não foi Satanás. Satanás não tem poder sobre a minha vida, nem sobre a tua vida. Quem te dá é Deus, quem toma é Deus, quem abate é Deus, quem exalta é Deus, quem abre é Deus, quem fecha é Deus. Deus é quem domina, quem comanda, quem faz, quem tem, quem pode, quem é. Ele é Deus. Oh glória. Ramanás. Aleluia. Ei, vamos terminar. Quero dar o melhor